Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no canal do IAG, no Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo. Se você está nos acompanhando pelo canal aqui do IAG, acessa lá também Rede Advir, canal 777, para acompanhar mais no finalzinho da tarde o Lições para a Eternidade. E se você está na televisão, acesse o canal do IAG, para que você tenha acesso também a outros tipos de conteúdo que temos aqui no canal. Temos um vídeo institucional, nós somos um ministério de apoio à missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estamos situados na região sul do estado de Minas Gerais, na zona rural de Capitólio, e será uma grande alegria recebê-lo nos diversos programas, nos diversos eventos que realizamos aqui. E eu estou muito feliz hoje nesta gravação, porque na semana passada eu estive sozinho, e nós temos aqui novamente a presença do Moses Coutinho. Moses, muito obrigado, fez muita falta, seja muito bem-vindo. Eu também fiquei com saudades do pastor e dos irmãos, mas pela graça de Deus estamos aqui mais uma vez para estudar juntos a lição da Escola Sabatina. Vai ser uma grande alegria. Amém, louvado seja Deus. E eu quero abrir um pouquinho a agenda deste ano, dos meses que estão próximos de nós. Estamos nos aproximando de um novo seminário, agora em maio, dia 15 e 16, que será sobre o espírito de profecia. Será o professor Carlos Ribeiro, estará aqui conosco compartilhando esta temática tão importante. Você pode ter acesso a este conteúdo sendo membro do clube de membros aqui do canal, por um valor um tanto quanto simbólico por mês, R$ 11,99 você se torna membro aqui do canal, para que você tenha acesso a conteúdos exclusivos. É uma outra forma de você apoiar o trabalho que aqui realizamos. E está também se aproximando mais um congresso, agora no mês de julho, do dia 15 ao dia 19, com o título Os Últimos Clamores de Daniel e Apocalipse. Eu serei um dos palestrantes, pregadores, o Silverino Kiel, que é o diretor aqui do Instituto, também estará palestrando, e o irmão Leonardo Amaral, que participou no primeiro seminário sobre a Introdução Geral à Bíblia, estará aqui também palestrando, apresentando temas relacionados aos últimos eventos, aos eventos finais. Então entre em contato com o número que vai aparecer aqui na sua tela para você fazer a sua inscrição e estar aqui presencialmente neste congresso, que eu tenho certeza que será uma grande bênção. É uma oportunidade de estarmos aqui unidos em oração, em adoração a Deus e no estudo da verdade presente das profecias bíblicas, que certamente reavivarão a nossa fé e nos prepararão para o breve retorno de Cristo Jesus. Estamos avançando então na recapitulação, já estamos na lição de número 6, que tem como título Vida de Oração. Lembrando que o tópico principal deste trimestre é crescer num relacionamento com Deus, e certamente a oração faz parte, assim como já estudamos sobre o estudo e a importância do estudo diário da Bíblia, agora vamos falar um pouquinho a respeito da oração. Moses, dirija-nos em oração neste momento, pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre nós. Oremos. Grande e maravilhoso Senhor, nós damos graças a Ti, porque na sua palavra o Senhor nos ensinou o caminho para que estejamos mais próximos a Ti. E nós te pedimos que neste dia nós possamos receber a iluminação do Espírito Santo para compreender aquilo que será estudado. Amém. E mais do que compreender, que possamos colocá-lo em prática nas nossas vidas. Pedimos que abençoe cada um daqueles que está ouvindo, cada um daqueles que nos acompanha neste canal, neste programa. Nós rogamos que as bênçãos do Senhor sejam abundantemente derramadas sobre eles. Que o Senhor esteja disposto a ouvir cada pedido. Nós rogamos que o Senhor os atenda segundo a sua boa vontade. Amém. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Como o Moses mencionou em oração, é importante que você deixe aqui nos comentários seus pedidos de oração. Deixe também um comentário para agregar, para enriquecer esta recapitulação. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso ao estudo profundo da Palavra de Deus. Essa é a nossa real motivação. Eu quero apresentar de início, antes de entrarmos aqui no texto da lição, a Bíblia Legado. A nossa intenção é que você seja instrumentalizado, seja aí fortalecido no estudo da Palavra de Deus. Essa é uma Bíblia maravilhosa, que contém os comentários de Ellen White, tem muito recurso esta Bíblia, e você pode ter acesso a ela adquirindo um exemplar no site institutoiag.com.br. Lá você pode ter acesso e fazer então a sua aquisição.
Eu quero mostrar também este livro, Felicidade Plena. Eu comentei um pouco na lição passada sobre este material, vocês podem observar que tanto na lição anterior como nesta, nós temos muitas citações do livro Caminho a Cristo. E o livro Felicidade Plena é uma tradução nossa do livro Caminho a Cristo. E é um livro maravilhoso que deveria, junto com a Bíblia, ser um livro de cabeceira. Para aqueles que são adventistas do sétimo dia, que já conhecem os escritos de Ellen White, sabem o valor e a importância deste material. E caso você não tenha lido, leia este material, entre em contato conosco, acima de 50 unidades, é exatamente este valor que eu vou te falar. Acima de 50 unidades, este livro sairá apenas R$ 2,99. Então a nossa intenção é que você evangelize com este material, você possa levar para a unidade da Escola Sabatina, para as pessoas que estudam a Bíblia com você, este material que certamente fortalecerá, fará com que a pessoa se aprofunde no relacionamento com Deus. Então também entre lá no site, entre em contato conosco. Na descrição do vídeo deixamos sempre contatos que vocês podem entrar diretamente aqui em contato com o setor de vendas para adquirir o seu exemplar e também usar este material como um meio evangelístico para que as pessoas conheçam a verdade para este tempo. Moses, vamos dar início então aqui à lição de número 6, lendo o verso para memorizar. Lê para nós Salmo 116, versos 1 e 2. Está escrito: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Nós poderíamos comentar muito a respeito deste verso, mas a essência da oração, já dentro do tópico vida de oração, é o amor a Deus. Eu acredito que o fato de nós nos motivarmos a orar é porque nós amamos a Deus. É como com um cônjuge. Por que eu amo conversar com a minha esposa, amo estar com ela? Porque eu quero conhecê-la cada vez mais e amá-la cada vez mais. E assim deve ser com Deus também. O amor deve nos motivar a separarmos momentos de oração, a dedicarmos momento neste relacionamento, neste diálogo com Deus. Amo o Senhor. E diz aqui, porque Ele ouve a minha voz. Então Deus não está distante, Ele está próximo de nós, Ele ouve a nossa voz e as nossas súplicas. E Ele se inclina para nós, inclina os seus ouvidos e diz aqui o final do verso, né? Eu o invocarei por toda a minha vida. Então é o sentido da vida, né? É ter um relacionamento com Deus. Este verso é maravilhoso. Vamos fazer uma análise aqui da imagem, um tanto quanto óbvia, né? Mas vamos falar um pouquinho aí da imagem da lição também. Sim, realmente aqui a imagem é bem clara, né, do que ela quer nos transmitir, e é que a força do cristão está justamente na oração. É justamente a conexão, estar conectado em Deus, não é como se nós fôssemos a combustão própria, né, que nós temos nosso combustível e vamos sozinhos. É como se nós fôssemos máquinas elétricas, precisamos estar conectados para cumprir o nosso propósito ou a nossa missão nessa terra, né? E a oração certamente é a principal maneira disso acontecer. Olhando ainda para esse aspecto de eletricidade, eu me lembrei aqui da expressão Idade das Trevas. Uma das características da Idade Média, eu não vou nem dizer no sentido científico tudo isso, era justamente o quanto Deus era afastado das pessoas. Verdade. Deus, para você chegar a Deus, você tinha que orar para um santo, para o outro, pedir ao padre para ele pedir perdão a Deus por você, e a própria palavra dele era inacessível. Ou seja, a maior treva daquela época era justamente o afastamento de Deus. Mantinha as pessoas longe de Deus. A única maneira de nós termos uma vida cheia de luz e cheia de energia para cumprir o nosso propósito é realmente estar conectado diretamente a Deus. Nós temos esse privilégio. Não precisamos de mais nenhum mediador senão o próprio Deus, que é Jesus Cristo. Então, isso é muito lindo e eu creio que a imagem nos traz isso de maneira bem clara aqui, realmente, bem óbvia. Exatamente. Então, é um fato de que a oração ela é uma parte, né, essencial no aprofundamento do relacionamento com Deus. E usando ainda essa ilustração da questão elétrica, quando deixamos de orar, cedo ou tarde, mas muitas vezes mais cedo do que tarde, nós vamos nos afastar de Deus. É como aquela brasinha, já usamos essa ilustração, é como aquela brasa que se afasta das demais brasas e ela começa a perder a sua força, perder o seu calor, e até uma hora que ela se apaga.
Então é assim com Deus também, nós precisamos perseverar em oração, nós devemos orar sem cessar para que o nosso relacionamento com Deus cresça, para que nós nos mantenhamos aquecidos. Nós podemos comparar o estudo da palavra como o comer do pão diário e a oração como o respirar da alma. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Nada. Quem sabe 2 minutos, 5 minutos, 7 minutos, aqueles que conseguem ficar muito tempo, até um pouco mais, mas dá para entender que não existe vida física, corpórea, sem a respiração. Assim como não existe vida espiritual sem a oração. Então a oração é o respirar. E cedo ou tarde, se você negligenciar a oração, você se afastará de Deus. E a oração, né, moço? Será que ela interfere apenas na nossa vida ou na vida das pessoas que estão ao nosso redor também? Com certeza interfere em tudo que está ao nosso redor, né? Até porque uma pessoa que tem uma vida verdadeiramente de oração, ela nunca vai orar só por si mesma. Isso já é Exatamente. um orador orador, né? Que nesse sentido de quem faz a oração. Se nós comparamos, por exemplo, com a vida de Jó, vamos ver que ele orava pelos outros, Deus o abençoava, e assim a oração realmente ela traz bênção para todos. E até mesmo nós, quando nós estamos em uma comunhão mais íntima com Deus, nós abençoamos os demais. Olha Jesus, por exemplo. Ele orava muitas vezes, orava por si, orava pelos outros, mas a força que ele obtinha era com o propósito de abençoar outros. É verdade. Essa é a única razão plausível para nós orarmos, o desejo de abençoar. É verdade. E nós falamos sempre de um tripé na vida espiritual: a leitura da palavra, a oração e o testemunho, compartilhar. Porque se você ama Jesus, é impossível ficar quieto. Algo você tem para falar a respeito de Cristo, da experiência que você está tendo dele. Eu fico lembrando daqueles 2 endemoniados que foram curados, restaurados por Cristo. Quanto tempo eles ficaram com Cristo para voltarem para a casa deles e fazerem uma obra tremenda em Decápolis, preparando milhares de pessoas para quando Cristo retornasse para aquela região. Quanto tempo eles ficaram aos pés de Cristo? Nada, praticamente nada, poucas horas, quem sabe, mas eles tinham algo para falar. Você tem algo para falar. Se você ama Jesus, você vai compartilhar. Mas pensa, uma mesa de 4 pés, ela pode ficar bamba, mas uma mesa de 3 pés, ela nunca é bamba. Só que ela tem uma fragilidade, que se você remover um destes pés, o que acontece com a mesa imediatamente? Ela cai. Então, se eu mantenho estudo da Bíblia, compartilho a palavra, mas não mantenho uma vida de oração, não adianta, a vida espiritual ela vai cair. Eu compartilho e oro, mas não estudo a palavra. Não tem como. Eu oro, leio a Bíblia, mas não compartilho. A leitura da Bíblia se tornará egoísta, a sua oração se tornará egoísta também, centrada em si mesmo, focada apenas nos seus problemas, nas suas preocupações, nos seus anseios, nos seus pedidos. Mas a oração ela não pode ser egoísta, ela não pode estar centrada em si mesma, mas centrada em Deus e no ser habilitado para o compartilhar o Evangelho. E, obviamente, abrir a Deus o coração como a um amigo. Então, a oração, esse tema ele é amplo, ele é essencial, e a lição agora de número 6 e a lição de número 7 vai trabalhar este tópico, mas esta lição em particular de número 6 vai trazer exemplos bíblicos de pessoas que viveram uma vida de oração e o que nós podemos aprender com essas pessoas. Amém. Vamos avançar então? Lição de domingo vem falando a respeito da fidelidade de Daniel. Muitos personagens na Bíblia, eles são apresentados desmascarando a realidade humana. Mas existem alguns poucos personagens, não que eles não tiveram erros, não que não eram pecadores, mas que a Bíblia não menciona falhas. Um deles é Daniel. Por mais que na sua oração em Daniel, no capítulo 9, ele se coloca juntamente com o povo, nós pecamos, nós transgredimos a lei, nós viramos a face contra o Senhor. Enfim, por mais que ele se identifique com a realidade, com a tragédia do povo, Daniel é apresentado na Bíblia de uma maneira muito íntegra. Um homem muito justo, um homem muito temente a Deus, um homem que foi um instrumento poderoso de Deus lá na corte da Babilônia. E Daniel é apresentado para nós como sendo um homem fiel, mas também um exemplo de oração. Então vamos comentar um pouquinho aqui na lição de domingo a respeito de Daniel e o que nós podemos extrair da sua vida de oração, do seu exemplo, né, de uma vida de oração.
É interessante que a lição cita 2 episódios específicos, né, no qual a oração foi bem marcante. E os 2 episódios eram complexos. É interessante isso, né, que realmente é na situação difícil que mais se revela o quão valiosas são essas virtudes, especialmente aqui a oração. Então, em Daniel 2, nós sabemos que o rei teve um sonho, o qual ele não lembrava e queria tanto a interpretação como saber qual era o sonho. Sim. Quem poderia fazer isso? Ninguém, nenhum dos sábios de Babilônia conseguiu fazê-lo. Até eles atestaram isso, ninguém pode revelar. Ninguém pode. E, inclusive, o próprio Daniel disse isso, ninguém pode revelar. Então, o rei se irou e queria matar a todos. Se eles não são capazes de fazer aquilo que eles foram chamados para fazer, para que eu vou ter esses sábios no meu reino? Só que Daniel vem e chama os seus companheiros, é interessante, não falar a palavra oração aqui, mas fica bem claro que foi isso que eles fizeram. Capítulo 2, verso 17. Então Daniel foi para sua casa e fez o assunto conhecido a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que eles desejassem as misericórdias do Deus do céu concernentes a esse segredo. Ora, vamos ver aqui, será que o desejar aqui era simplesmente, eu quero sim, eu quero. Qual deles queria morrer? Nenhum. Ninguém. Então, obviamente, isso aqui era mais do que só um desejar que Deus resolvesse a situação, era um buscar realmente, empenhar-se em que Deus pudesse trazer essa resposta. E o verso 19 diz que o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. E é muito interessante que logo após Daniel são dedicados alguns versos aqui do livro de Daniel para ele engrandecer e agradecer a Deus. Primeiro ele agradece, sim, mas ele mais passa tempo louvando, engrandecendo a Deus, porque ali foi muito interessante. Deus provou através dessa situação que todo o sistema de Babilônia não tinha validez, nem religiosa, nem educacional, nada daquilo tinha valia. Na verdade, o único que poderia realmente demonstrar ali, no meio dessa situação, seu poder seria o próprio Deus. Tudo que aconteceu foi isso através de Daniel. Deus escolheu Daniel para ser esse instrumento. E aí, a partir do verso 20, Daniel louva a Deus, 21, 22, 23, agradecendo e louvando a Deus. Sim. E é interessante que depois que Daniel vai lá e dá a interpretação para o rei, Daniel então não fala, olha rei, o sonho é tal, tal, tal. Ele reconhece a Deus em todos os momentos. Ele fala, olha, realmente aquilo que o Senhor disse, ninguém é capaz de interpretar, ninguém é capaz de saber, a não ser o Deus que está no céu. Então ele vem, no verso 27, né, ele diz o Deus no céu que revela os segredos. E depois que ele conta, ele vai lá e louva a Deus o tempo todo, ou seja, ele orou a Deus para pedir a bênção e reconheceu a Deus publicamente quando Deus deu a resposta. Né? Então a oração, ela não é só você se ajoelhar e pedir as coisas, é uma conexão constante com Deus, que acontece através da sua demonstração de necessidade ou de humildade, do pedido daquilo que você precisa, do reconhecimento, tanto privado como público, daquilo que Deus te deu. Isso é muito interessante. A lição ela trabalha nesses tópicos que, fazendo parte da oração, tem exatamente isso, a gratidão, tem o louvor, porque muitas vezes pensamos que é apenas o falar, o expressar ansiedades, pedidos, algo do tipo, mas fazendo parte deste momento de dialogar com Deus, faz parte também a gratidão, o reconhecimento de que as bênçãos vieram de Deus, o louvor, a exaltação a Deus, e é exatamente isso que Daniel faz. Então nós temos que ter um conceito um pouco mais amplo da oração, e não aquele restrito apenas de pedir e agradecer, mas num sentido de louvor, de reconhecimento. É uma relação realmente que Deus quer ter conosco, um relacionamento, mas é um relacionamento onde Deus é duas coisas, o nosso amigo e o nosso Deus. Quando nós entendemos que nós temos o nosso Deus, ou seja, aquele que tem o poder de nos salvar e também de não nos salvar, mas que ele se propõe a ser nosso amigo, isso deveria fazer nós ainda mais louvarmos ele, né? Agora, muitas vezes, nós consideramos Deus como alguém que vai dar favores, ou como alguém... um gênio da lâmpada, né? Exato. Ou alguém ao qual a gente só vai quando tem alguma dificuldade, quando está sofrendo, ou que tem que falar para ele não ficar triste. Deus não precisa tanto de oração. Na verdade, quem precisa de oração somos nós. A oração não é para Deus ter afinidade conosco, é para nós termos afinidade com Deus. Então isso é bem visto também nesses aspectos que o pastor acabou de mencionar. E olhando para a história de Daniel, nós temos ainda um segundo episódio, né, onde a oração foi um ponto central, que foi justamente um momento no qual a oração, podemos dizer assim, foi proibida.
Em algum momento da história, os inimigos de Daniel percebem a sua... Motivados pela inveja. Exato. Daniel capítulo 6. Uhum. Eles percebem a fidelidade de Daniel a Deus e dizem, então é aí que a gente vai atacá-lo. Uhum. E eles estabelecem ali, com a ajuda de Dario, enganam o rei, né? Estabelecem uma lei que prejudique Daniel, a qual proibia a oração a qualquer outro que não fosse o rei. Próprio rei. Só que Daniel já tinha um costume conhecido, né? Que era 3 vezes por dia estar de joelhos na janela, orando em direção a Jerusalém. E o que esse Daniel faria agora? O que Daniel faria? Será que ele fecharia a janela? Continuaria orando lá dentro? Será que ele mudaria o horário da oração para ninguém perceber? Daniel é muito interessante. Quem profetizou que o rei Dario estaria no trono? O próprio Deus. O próprio Deus. Uhum. E deu essa profecia para Daniel, através do sonho de Nabucodonosor. Sim. Como é que Daniel, agora que recebeu a profecia de Deus, de que Dario sentaria no trono, como é que Daniel agora poderia voltar e temer o rei que Deus estabeleceu? Uhum. E aí parar de adorar a Deus por causa disso, né? O temor, para quem está com Deus, ele não existe. Não importa qual seja a situação, só existe amor. E o amor lança fora todo medo. Uhum. E foi exatamente o que aconteceu. Daniel não mudou uma vírgula dos seus costumes religiosos. Uhum. Para enganar, ou para dissimular, ou para fingir qualquer coisa. Com a mesma pureza que ele fazia suas orações diárias, ele continuou como se nenhuma lei tivesse sido promulgada. Uhum. E com a fé de que, sendo fiel a Deus ali em oração, Deus o guardaria assim como aconteceu. Né? E acabou sendo um testemunho grande, mais uma vez, para o rei e para toda a nação. Agora eu pergunto, se Daniel não tivesse o costume diário de orar a Deus 3 vezes por dia, você acha que ele manteria esse costume, essa prática depois? Ah, com certeza não. Uhum. Não é quando proibirem nós de orarmos que nós vamos começar a orar. Exatamente. Certo? Porque a oração tem que ser uma necessidade de hoje. Se nós entendemos hoje que precisamos dela, quando vier a crise, nós mais ainda vamos nos apegar a Deus. Uhum. Então, é muito interessante a oração nesses 2 pontos da história de Daniel. Sim, com certeza, sem dúvidas. Eu quero ler o texto que está em Daniel 6, versículo 10, que diz: Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, e o moço já comentou a respeito disso, ele foi para sua casa e com as suas janelas abertas em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Então o comentário do Moses foi muito preciso mesmo, que não é que foi uma atitude desafiadora de Daniel perante este decreto, mas já era o hábito de Daniel. E eu fiz até uma pergunta, né? Por que não orou de janela fechada? E a gente estava até conversando um pouco antes da gravação a respeito disso. O moço fez um comentário interessante, porque ele já tinha esse hábito. Então, quer a janela estando aberta ou fechada, eles saberiam o que Daniel estaria fazendo janela, naqueles momentos. Nós chegamos à conclusão de fechar a janela poderia terminar em 2 coisas. Primeiro, em um aparente assentimento daquela lei espúria. Exatamente. Deixa eu fechar, tô com medo, deixa eu me não tô mais orando, não me... Mas a outra seria, se todos sabiam que ele orava, ele fechar as janelas mudaria o que também? Exatamente. Eles sabiam o que ele estaria fazendo lá dentro. Era a pessoa de Daniel. Os inimigos não fizeram isso para Daniel sair da adoração a Deus. Eles fizeram isso para prendê-lo, porque eles sabiam que ele não ia se desviar daquilo. Exatamente. Daniel era tão fiel que eles tinham certeza que iam conseguir. Exatamente. E desde o capítulo 1 do livro de Daniel, nós vemos que a comunhão de Daniel com Deus é o que o preparou, Deus o habilitou através dessa comunhão, dessa certamente constante oração, desta constante intimidade que Daniel tinha com Deus, para que ele fosse este instrumento poderoso nas mãos de Deus, no meio do maior dos impérios de todos os tempos. Então, no capítulo 1, Daniel foi poderosamente usado, no capítulo 2, em todos os capítulos, Deus usou Daniel e seus companheiros de uma maneira muito expressiva, mas certamente havia aspecto condicional para isso. Porque se Daniel não mantivesse essa vida de comunhão com Deus, certamente ele não estaria habilitado para os desafios que ele enfrentou. Então isso também serve para nós. Diante dos desafios do dia a dia, quer seja dentro do lar, quer seja fora da casa, na complexidade do trabalho, de viver a vontade de Deus, sem este relacionamento com Deus, nós não seremos habilitados a enfrentarmos esses desafios, a sermos vitoriosos sobre esses desafios e a sermos um poderoso instrumento nas mãos de Deus de revelação do seu caráter
para as pessoas que estão ao nosso redor e para esta geração também. Então o relacionamento ele é algo extremamente, de fato, vital. Então, como diz aqui a lição, né? Diante das dificuldades, Daniel orava. E ele orava 3 vezes ao dia, ou seja, ele era sistemático na sua rotina, vamos dizer assim, de comunhão com Deus. Então, nosso relacionamento com Deus também não pode ser assim. Imagina, hoje eu acordo e não falo com a minha esposa. Fico quietão. Amanhã eu vou lá e converso com a minha esposa. Aí depois de 2 dias, não converso mais e fico uma semana sem falar com ela. Ela vai olhar para mim e falar, calma aí, tá tudo bem, amor? Tá passando por algum... É interessante até, pastor, Ué? quando uma criança está crescendo, e aí ela, a hora da comida, não tô com fome, não quero comer. Os pais falam, não, então tá bom, vai brincar. Aí, assim que os pais agem, Não. o que os pais fazem? Não, Vai você vai comer. comer, vai comer. A criança, mas eu não quero, mas você precisa, daqui a pouco vai dar fome e não vai ter comida para você. Ah, mas não, você vai comer e põe pelo menos uma quantidade para ele comer. Ou seja, nós tratamos a criança, ensinamos ela que ela deve comer mesmo sem fome. Por que nós não oramos quando não estamos com vontade também? Exatamente. Daniel orava, interessante, 3 vezes por dia. Uhum. Quantas vezes por dia nós precisamos comer também? Exatamente. Para ele virou literalmente um alimento, a oração. Muito interessante isso. Ele respirava a atmosfera celestial aqui, nessa terra contaminada pelo pecado. Era a maneira como ele poderia desfrutar de um ambiente totalmente diferente, porque a oração não faz com que Deus venha até nós, mas que nós sejamos elevados a Ele. Amém. Isso é maravilhoso. Então, crie rotina de oração, ore. Como nós estudamos a respeito da Bíblia, você não tem que ter o desejo para estudar. Você tem que escolher estudar e orar para que Deus opere esta obra em você. A oração é a mesma coisa. A natureza pecaminosa, a inclinação ao pecado não tem prazer nas coisas espirituais e nas coisas de Deus. Então, se você esperar o desejo para orar, jamais acontecerá. Nós temos que ser, de fato, criteriosos. É o horário da oração, é o momento de comunhão. E é claro, estamos falando daquele momento formal de oração, mas existe aquele momento informal, que andando, cozinhando, dirigindo, trabalhando, fazendo o que for, nós podemos estar ali no orar sem cessar, com os nossos pensamentos elevados a Deus. E é isto que de fato é o andar com Deus, e a gente já vai chegar aqui um pouquinho na vida de Enoque. Vamos falar na lição de segunda a respeito da postura na oração. Como orar? É em pé, é sentado, é deitado, é de joelhos? Quais são as formas bíblicas, não que tenham um texto, ore desta forma, mas quais são os exemplos dados na palavra de maneiras, de formas que nós podemos orar? Postura, né? Primeira coisa, eu acho muito interessante que Deus ele nos mostra o que é melhor, mas ele não coloca regras desenhadas em tudo. Por quê? Porque se nós obedecemos por regras desenhadas em tudo, nós não estamos abertos a se conectar com Deus para entender qual é a vontade dele realmente. Sim. A gente só quer cumprir o checklist para ele nos salvar. Beleza. Sendo que, na verdade, se nós olhamos para o orar sem cessar, nós já vemos que, primeiro, não tem uma posição específica na qual nós devemos estar o tempo inteiro. Porque nós podemos orar o tempo inteiro, mas podemos nos ajoelhar o tempo inteiro, por exemplo? Não tem Não como. dá. Mas, embora não possamos fazer isso o tempo todo, certamente vale a pena nós fazermos aquilo que essas pessoas faziam. E o exemplo de Daniel nos mostra aqui. O exemplo de várias outras pessoas. O verso que nós acabamos de ler, Daniel 6,10, ele abaixou-se sobre os seus joelhos. Então ele se ajoelhou. Esses momentos formais, vamos dizer assim, ele orava de Exato, é um momento específico para isso. O orar sem cessar, você não tem um momento específico para orar. Você ora o dia inteiro, leva tudo a Deus, está disposto a não permitir que o Satanás desvie o seu pensamento para outras coisas. Mas a oração específica nesse ponto, ela vale a pena e eu creio que deve ser feita dessa maneira, né? E lembrando o seguinte, a disposição de Deus nos ajudar e nos atender, ela é independente de quem nós somos, de como nós oramos ou como nós nos portamos. Essas coisas, na verdade, servem para nos habilitar a usar o poder do alto, a oração. Uhum. E quando nós olhamos para o verso que diz que todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, nós vemos que quanto mais nós somos capazes de reconhecer a grandiosidade de Deus e nos humilhar diante dele, mais nós sentiremos que ele nos exaltará depois. É interessante o seguinte, eu fico pensando às vezes, uma mulher, e as mulheres de hoje perdem muito por não entender isso. Pastor, o que desperta mais desejo no homem de cuidar? Uma mulher autossuficiente, que fala com você com a voz e a altura de voz que ela quiser,
no momento que ela quiser, ela te interrompe, fala como quer, é uma mulher independente. Uhum. Qual te desperta mais o desejo de cuidar? Uma mulher assim ou uma mulher mais quieta, mais submissa, que está disposta a Com ouvir? certeza uma mulher mais submissa, né? O homem tem algo natural que é tocado e despertado pela submissão para cuidar. Uhum. Com Muitas certeza. mulheres perdem isso Com porque certeza. pensam que precisam estar buscando olhar na mesma altura do olho, como se isso fosse fazê-la digna de alguma coisa. Uhum. Assim é também com o cristão em relação a Deus, porque nós somos a igreja, a esposa de Deus. Nós somos a mulher neste Exato. sentido. Quanto mais submissos nós somos, não é que Deus não vai agora eu estou com desejo de cuidar de você. Deus sempre deseja cuidar de nós, mas a submissão é uma condição para que Deus cuide de nós. Uhum. Nós não permitiremos que Deus tome as decisões corretas por nós se nós não nos humilhamos. E a postura de joelhos é uma expressão de quanto nós estamos dispostos a nos humilhar diante de Deus. É isso mesmo. É interessante até que no Japão, eles têm aquele costume de se abaixar, né? Sim. Para cumprimentar. E Demonstrando supostamente, respeito, quanto mais eles submissão. respeitam a pessoa, mais eles se abaixam, mais eles estão dispostos a se inclinar. Tem graus de fato Exato. de inclinação. E tem um pessoal, tem alguns irmãos queridos que nos acompanham do Japão. Me corrijam se eu estiver errado ou expliquem melhor aí nos comentários. Exatamente. Mas isso nos mostra, quanto mais nós estamos dispostos a nos abaixar, quanto nós reconhecemos a grandiosidade de Deus. É verdade. E isso não nos afasta dele, pelo contrário. É nos abaixando que nós somos elevados. É basicamente isso. Os humilhados, aqueles que se humilham, serão exaltados, né? E à medida da força que Deus vai nos dar, à medida daquilo que nós vamos receber, é a medida da nossa necessidade. Quanto mais nós somos capazes de rogar por ela, quanto mais nós mostramos a nossa necessidade dela, mais nós estamos nos habilitando para recebê-la. E assim, quanto mais dependente de Deus nós nos mostramos, mais nós estamos habilitados a receber as suas bênçãos. Agora, o orar de joelhos não significa que você é humilde. Isso é um ponto importante. Pode ser apenas uma formalidade, às vezes. E eu creio que é por isso que Deus não colocou orem apenas de joelhos. Se Deus tivesse feito isso, a oração ia se tornar mais um ponto de criticismo. Já é hoje em dia. Porque existem pessoas que usam a oração de joelho não como um significado de humildade de coração. Na verdade, ela usa isso como uma peça para julgar as intenções dos outros. Eu poderia colocar assim, usa como um parâmetro de fidelidade. Exato. Se a pessoa ora de joelho, mas se ela ora em pé... Exato. É como se... É um negócio assim... Como se fosse algo um checklist que você não está cumprindo direito. Como se fosse um sinal. Exatamente. Do cristianismo da pessoa. É como o sábado para o sinal da besta vai exatamente. Ser isso. Lembrando que os joelhos dobrados só trazem bênção se o coração estiver na mesma posição que os joelhos. Amém, amém. Então, dobrar joelhos não é uma poção mágica. Louvado seja Deus. Ele é um símbolo daquilo que deve acontecer primeiro dentro do nosso coração. E falando, olha, isso foi maravilhoso que você falou, Mozi, eu concordo 100%. Eu até anotei aqui algo muito interessante a respeito da postura, porque vamos supor que eu e você estamos num duelo, numa batalha. E eu me coloco de joelhos perante você, significa que eu perdi. Eu fui derrotado ou estou me rendendo. Se nós pensarmos num grande conflito e sendo o nosso maior inimigo eu e o pecado, e diante de Deus, não que estamos batalhando com Deus, mas assim como Jacó lutando lá no Vale de Jaboque com aquele ser que sabemos que é o Filho de Deus, que era o Filho de Deus, nós estamos, querendo ou não, no ato de ajoelhar, reconhecendo a vitória de Deus sobre o nosso eu, a vitória de Deus sobre o nosso pecado. Amém. É uma posição que expressa humildade, no sentido humildade não é ignorância, já falamos sobre isso, não é aquela simplicidade, olha que pessoa humilde, porque ela se veste tão simples. Humildade não está nesse sentido biblicamente falando. Humildade é no sentido de estar disposto a ser guiado por Deus. Então, quando você abaixa, se inclinando, se prostrando, se ajoelhando, você está falando assim, Senhor, me guie. O Senhor venceu na minha vida. Eu aceito a tua vitória na minha vida. Que morra o meu eu, que morra o pecado, guia e conduz a minha vida. Mas, de fato, se a posição se tornar apenas uma formalidade e não estiver em consonância com o coração, não faz sentido o aspecto da posição. E olha, eu tenho certeza que você já teve experiências assim, você de casa também, em que você está num momento de tanta angústia, que se você está deitado, se você está de joelhos, se você está dirigindo, eu já
chorei orando em voz alta a Deus, dirigindo, clamando a Deus. E muitas vezes essas orações que são assim um clamor e uma expressão do que está no íntimo, elas não são cercadas de tanta formalidade. É como se você estivesse se afogando. Então imagina, você está se afogando e você vai começar assim: Senhor Deus, nosso Pai, amado Senhor, ou você vai falar: Senhor, salva-me. Nesse sentido, não estou falando que a formalidade ela não tem o seu papel, o exaltar a Deus, as características maravilhosas de Deus. Tudo isso tem seus momentos. Exato, esse é o ponto que eu quero chegar. Tudo tem o seu contexto. É o senso de ocasião, é o senso do momento. Então tem aquele momento da formalidade, que tem que, obviamente, não ser apenas pela formalidade, mas você tem tempo de falar mais. Mas tem tempo, tem momento, tem contexto que tem que ser aquele clamor: tô afundando, Senhor, salva-me. É Pedro, né? Afundando e falando: Senhor, salva-me. Não, Senhor Jesus, nosso Rei, nosso... Entende? Não dá. É o contexto que vai criar o tipo da formalidade, Exato. né? O tanto, a intensidade da formalidade. Então vai ter momentos que a gente vai orar de joelhos, e isso é importante acontecer, expressando tudo isso que a gente falou de submissão, de renúncia, de entrega, de vitória. Mas tem momentos que a gente vai orar deitado, que a gente vai orar caminhando, que a gente vai orar os irmãos em pé, dependendo do contexto também, enfim. Eu acredito que a gente tem que ter esse senso de ocasião, essa visão equilibrada e deixar de lado tudo o que é uma posição tanto quanto fanática a este respeito da postura Exato. na oração. Nós devemos olhar a questão dos joelhos na Bíblia mais do que como só uma prática externa, como uma representação de como estava o coração daquela pessoa. Atenção, não estou dizendo aqui Isso é verdade. que, então não vamos orar, vou orar de qualquer jeito. Eu creio que sempre que nós temos não a oportunidade... estamos falando disso, exatamente. Sempre que nós temos essa oportunidade e o momento é propício, eu creio que nós devemos nos prostrar diante de Deus. Porque assim como não posso dizer, o interior é o que vale, vou vestir qualquer coisa, eu também não vou dizer, o interior é o que vale, não importa a posição que eu esteja. Exatamente. Mas eu creio que se eu estiver em um lugar onde eu não estou vestido formalmente, eu posso falar com Deus. Não preciso vestir o terno, a gravata, calçar o sapato para falar com Deus. Assim como também, se eu não estiver ajoelhado em alguma ocasião, não significa que Deus não vai me ouvir. Como o pastor falou, tudo vai da ocasião. Mas é interessante ver na vida de Daniel. Será que Daniel só orava 3 vezes por dia? Com certeza não. Mas as 3 vezes fixas que ele tinha eram momentos específicos para ele se prostrar diante de Deus, abrir o seu coração. Isso eu creio que nós devemos fazer. E estar dispostos a falar com Deus o tempo inteiro, seja qual for a nossa condição física. Amém. Louvado seja Deus. Eu assino embaixo essas palavras e a gente tem que ter essa visão e essa compreensão de fato. Então, a própria lição fala aqui, né? Como você costuma orar? A Bíblia não exige uma posição específica, mas as posturas importam porque refletem nossa reverência, nosso íntimo e o desejo de nos render a Deus. Algumas pessoas não podem se ajoelhar. Nós temos diversas realidades a respeito disso. No fim das contas, o que mais importa é o que está no nosso coração. Se você tem condições de se ajoelhar, mas normalmente não faz, que tal fazer isso da próxima vez? Observe como isso influencia seus momentos com Deus. E a Bíblia sempre nos convida, né? A orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17, com dedicação, Colossenses 4,2, e perseverança, Romanos 12,12. Então nós temos que, de fato, acatarmos todos esses conselhos da palavra de Deus e orarmos sem cessar, na formalidade e na informalidade. Termos os nossos momentos separados e nos prostrarmos diante de Deus. E a frase que você falou, o corpo ele vai demonstrar o que está no íntimo. Então, quanto maior a angústia, na Bíblia nós vemos que maior era o se prostrar. Nós temos exemplos de pessoas que colocavam o rosto em terra, né? E rasgavam as vestes e jogavam cinza sobre a cabeça e clamavam a Deus. Então, a intensidade da postura, vamos colocar assim, vai estar muito ligado ao momento, ao contexto, àquilo que está ao coração. Mas o se prostrar, de fato, como o nosso próprio Cristo, como o próprio Jesus nos deu exemplo, o se prostrar de joelhos, ele é algo de fato muito necessário e certamente terá interferência no seu relacionamento com Deus. Amém. E eu diria até uma coisa, pastor, só um pequeno detalhe, não quero prolongar essa lição, esse dia, mas eu me lembro de um texto no qual Deus faz um chamado, eu não me lembro exatamente onde está, se está em Amós ou Joel, acho que está em Joel.
Deus faz um chamado para os sacerdotes. Ele diz, rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Aham. Isso quer dizer o quê? Eles rasgavam as vestes como um sinal exterior de dor ou de qualquer coisa Mas o assim, coração mas o coração ainda... estava duro como pedra. Então, que nós busquemos de dentro para fora as atitudes que Deus deseja, né? Exatamente, amém, amém. Vamos avançar então, terça-feira, deixa aí seu like, seus comentários também, sua participação, sua experiência de oração também. Na terça-feira vem falando a respeito de Enoque. Enoque andou com Deus. E traz o texto de Gênesis 5, 22 a 24. São poucas palavras, são poucos versos que expressam que Enoque andou com Deus. E a pergunta que surge é, como que Enoque andou com Deus? E, obviamente, para andar com Deus, a oração fazia parte da vida devocional de Enoque. Não tinha como remover. Então, Enoque se demorava horas na presença de Deus em oração, ouvindo as suas orientações. Não tinha a palavra escrita, mas certamente através do legado, desde Adão, a palavra ia sendo transmitida de geração em geração, e no relacionamento com Deus, porque Enoque também era profeta, certamente ele recebeu muito diretamente da parte do Senhor, instruções, conselhos, orientações, a revelação de fato da verdade. Mas a pergunta que surge, que se mantém para a gente trabalhar é, como que Enoque andou com Deus? Essa é a pergunta que a lição vem trabalhando aí também. Sim, a lição traz um texto de Ellen White, muito interessante aqui, de Patriarcas e Profetas, e estudando a história de Enoque, e à luz desse texto aqui também, nós vemos duas coisas sobre Enoque. Primeiro, embora nós possamos orar sem cessar, não é possível estar em plena comunhão com Deus enquanto você está na agitação da cidade, enquanto você está no meio dos ímpios, enquanto você está no meio do barulho. Não é suficiente. É uma salvaguarda e uma força para nós. Mas não é suficiente. Você não vai viver a vida inteira lá, naquele burburinho, naquela bagunça, sem apartar momentos específicos e achar que aquela oração é suficiente. Aquilo ali é para te manter durante o dia. E Enoque fazia isso certamente, porque ele andava com Deus, então Deus estava com ele onde ele ia. Mas Enoque sempre, assim como Jesus, buscava um retiro no campo. Para quê? Ele buscava esse retiro. Um retiro silencioso, às vezes de noite, de madrugada, porque era ali que realmente era recarregada a bateria. E nós podemos dizer que, em certo aspecto, essa bateria seria o Espírito Santo. A maneira dele andar com Deus, ser abastecido com o poder do Espírito. Sim. E ali, nesses momentos, ele derramava o seu coração, abria realmente os seus pensamentos para Deus, falava, expressava, estava disposto a aprender de Deus. Esse era um dos pontos, momentos separados para isso. Posso ler essa parte do texto? Pode Acho que ela é muito importante. Diz assim, ó, depois de permanecer por algum tempo entre o povo, que povo é esse? A descendência de Caim. E o que Enoque estava fazendo lá? Pregando. Ele estava servindo, compartilhando o evangelho. Lembre-se do tripé. Trabalhando para beneficiar as pessoas pela instrução e exemplo. Retirava-se para passar algum tempo em solitude, tendo fome e sede daquele conhecimento divino que somente Deus podia transmitir. Tendo dessa maneira comunhão com o Senhor, Enoque passava a refletir cada vez mais a imagem divina. Amém. Então, de fato, esse é um ponto muito, muito importante. E a morada, juntando outros textos de Ellen White, a morada de Enoque, de fato, era no campo, não era no meio daquela agitação das cidades. Existe até um capítulo do Desejado que é Vinde e repousai um pouco. Jesus chamando, e esse capítulo é muito lindo, eu recomendo a todos vocês, eu acho que encaixa muito bem com isso aqui, mostrando a necessidade que nós temos de, mesmo que estejamos no trabalho de Deus, separar momentos específicos para a consagração plena, no qual nada nos distraia. Isso Jesus fazia e Enoque fazia. Agora, outra coisa que nós aprendemos também com a vida de Enoque é que para andar com Deus, você não pode viver lá o tempo inteiro parado só orando para você mesmo. Exatamente. Ou orando pelas pessoas, mas sem ir até elas. Para andar com Deus, você tem que fazer aquilo que o pastor falou, é consagração e a missão. Então a consagração é o que nós vimos até aqui e a missão, ou seja, Deus não pede para que seus filhos andem com ele através de um isolamento social constante. Nós devemos buscar momentos específicos de oração e retiro, mas isso é para nos fortalecer para cumprir a obra que Deus dá. E assim também nós andamos com Deus. Nós não andaremos com ele apenas nos retirando, mas também entre os homens, né? Sim. A força, inclusive, obtida na oração é para que nós tenhamos poder para testemunhar da nossa fé. Não é só para que nós nos alimentemos, engordemos e não tenhamos o que dar.
É como se literalmente nós carregássemos no campo e descarregássemos lá. Exatamente. É como uma vila onde não há água. E alguém se propõe a sempre ir na mina que tem lá na montanha buscar a água. Ela busca a água, leva, só que quando ela chega lá, ela esvazia a água. O celular que usamos mesmo, né? A gente vai para casa, vamos colocar casa, aquele ambiente natural, o campo, em meio à natureza, aquele ambiente separado para você recarregar as energias, é a imagem da lição, e daí você vai sair para o dia a dia sendo usado. Sendo usado. Você é o celular, daí você será usado e servirá para algum propósito, e faz neste bem caso é deixar espiritual. o celular o tempo inteiro conectado. Exatamente, vai acabar a bateria. Não fala Pois é. isso, não deixa muito tempo Não usa enquanto tá carregando, carregando. que vai ficar viciada a bateria. E é exatamente isso, uma hora nem carrega mais. Se você deixa o celular lá, uma hora a bateria ficará tão viciada que não adianta estar na tomada, que não carrega mais. É exatamente isso, é a mesma ideia. Você pode compartilhar essa ilustração, excelente ilustração, lá na sua unidade ou com as pessoas que têm estudado a Bíblia contigo. Então, como que Enoque andava com Deus? Ele mantinha esta íntima comunhão com Deus. Habituou, tem um outro texto de Ellen White que ela fala no livro Eventos Finais. Ele habituou a mente e o coração de que ele se achava sempre na presença de Deus. Ele tinha o temor de Deus em seu coração. E ele perseverava, como diz Romanos 12:12, perseverava em oração. Então, a semelhança de Enoque, podemos ser produtivos e atentos às necessidades ao nosso redor e termos uma vida semelhante a de Enoque de comunhão. Então é comunhão, consagração de fato e a missão. E esta geração, a vida de Enoque, ela é um tipo, porque Enoque foi trasladado para o céu sem ver a morte, e a profecia apresenta uma última geração, a Bíblia apresenta isso, que a semelhança de Enoque, mesmo num mundo contaminado, num mundo extremamente corrupto, como era o mundo antediluviano, estará ali perseverando em oração, no serviço, e será trasladada sem ver a morte. Então, de fato, Enoque, o estilo de vida que ele viveu, é um estilo de vida semelhante que o povo de Deus deve viver no tempo presente. Amém. Agora a lição vem trabalhando aqui também, Moses, sobre, já falamos sobre o orar a qualquer hora, em qualquer lugar, mas sobre o orar em voz alta ou apenas na mente. O que isso interfere também no nosso relacionamento? Porque muitas vezes a gente vai orar e a gente fica orando só através dos pensamentos. Mas o quão importante também é, de uma maneira audível, quer seja uma voz alta ou uma voz baixa, nós expressarmos também as nossas orações, as nossas palavras. O que isso interfere? Olha, eu já passei muitas situações assim, né? Porque às vezes nós vamos orar e nós ficamos com aquele pensamento de que nós não podemos orar em voz alta. E se fala sobre isso, né? De que quando você ora em voz alta, às vezes você vai expressar coisas que não deveriam ser expressas e tal. Ou que o inimigo está ali, ele vai ouvir, vai prejudicar, Exato. frustrar algum plano. Exato. Mas embora talvez haja uma real aplicação disso em algum momento, teve vezes que eu falei, Senhor, eu não estou nem aí para isso não, eu não estou conseguindo orar de outro jeito, eu vou falar em voz alta. Assim, com todo respeito, né? Não foi dessa maneira, mas foi o que veio na minha mente, eu vou orar em voz alta. E realmente, quando nós oramos em voz alta, parece que nós conseguimos articular melhor os pensamentos, conseguimos melhor pensar naquilo que nós estamos dizendo e não ser distraídos pelo nosso entorno. Ainda mais nesse mundo que hoje em dia tem tantas atrações, né, e coisas para justamente nos distrair. Nossa mente está acostumada à distração. E os grandes índices de TDAH e todas essas outras coisas nos mostram que a tendência é aumentar isso, né? Então, eu creio que a oração em voz alta é importante, e mesmo que nós estejamos a sós, muitas vezes. Claro que o ideal é que nós, com o tempo, consigamos falar com Deus em pensamento. Sim. E nós nos exercitemos nisso. Porque se nós não exercitarmos isso, nossos pensamentos sempre serão confusos, nossos próprios, ou daquilo que Satanás nos oferece, né? Mas existe também uma realidade de algo bom nesse orar silencioso. No horário. Aqui nos traz a informação na lição de que quando nós oramos até no pensamento, nós estamos nos habituando ao fato de que Deus está presente o tempo inteiro. E quando nós oramos em voz alta é para expressar alguma coisa. E nós expressamos. Mas o orar sem cessar, você não vai orar o dia inteiro. Em voz alta. Em voz alta. Exatamente. Mas você pode estar constantemente, como o pastor disse, consciente de que Deus está ali, de que Deus está ouvindo, que Deus está disposto a responder. Exatamente. Olha,
Eu vou até compartilhar experiências um tanto quanto cômicas que eu já tive. Com certeza o Moses já teve, você já teve, em que você está orando ali, só nos pensamentos, e do nada, né? Você começa a falar umas coisas que não tem nada a ver. Aí você começa a pensar na padaria, na avó, não sei o quê, umas coisas assim bem aleatórias, na verdade. A mente divaga facilmente, com coisas muito aleatórias. E às vezes você está tão cansado no final do dia, você se prostra ali de joelhos, e quando você vê, você está orando o que você começa a sonhar. É uma coisa assim. Então, para a gente não cair nessa situação de desconcentrar, de uma distração, o orar em voz alta nestes momentos, principalmente de cansaço, ele fará com que você, o orar em voz alta, fará com que você se concentre naquilo que você está falando com Deus, para que os seus pensamentos não divaguem facilmente. Mas tem o benefício também de orar só em pensamento, para nós nos condicionalizarmos de que Deus ele está sempre presente. Né? O bom do orar em pensamento é nos condicionarmos melhor. Isso. O bom do pensamento, do orar em pensamento, é que em qualquer lugar ele é aplicável, né? Nós não poderemos orar em voz alta diante de cada probleminha que surgiu. Não, espera só um momento. Senhor, exato. Neemias nos dá o claro exemplo, né, disso. Quando em uma oração rápida e mental ele pediu a Deus que guiasse o que ele deveria falar com o rei Artaxerxes, né? Então, eu creio que as duas orações vão ter seu momento. O que nós não podemos fazer é perder o momento. Se orar em silêncio está te levando a perder o momento com Deus, você não deve se limitar ali, então não tá dando, vou dormir, vou deixar. Depois, quando eu estiver bem, aí eu oro. Nós devemos falar com Deus, abrir o nosso coração. Exato. E como Enoque fazia, né? Quanto maiores e mais intensos eram seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram suas orações. Tem outro texto de Ellen White que ela fala, vá para a câmara de oração. Ou seja, se você está aflito, está sendo tentado, está angustiado, vá orar, quer seja em pensamento, em voz alta, tendo um lugar ou não, clame a Deus e Ele te dará o livramento certamente. Vamos para a lição de quarta, o dia 6 aqui, que fala a respeito de Moisés, líder consagrado. Moisés recebeu um alto chamado da parte de Deus, desde ali do chamado de Moisés na sarça ardente, já dá a entender que o seu relacionamento com Deus seria muito íntimo, seria muito aprofundado. Aqueles 40 anos no deserto certamente quebrantaram todo aquele orgulho, toda aquela exaltação própria ou aquela autossuficiência que Moisés poderia ter no seu coração e o habilitou a ter de fato este relacionamento face a face com Deus. Assim como Deus falou, eu posso falar com profetas de uma forma apenas audível, mas com meu servo Moisés é diferente, eu falo com ele face a face. Isso expressa de fato um relacionamento muito íntimo de Moisés com Deus. E Moisés, sabemos pela história do Êxodo, ele enfrentou muitos desafios. E em meio a esses desafios, qual que era o hábito de Moisés? Orar, interceder, clamar a Deus, estar no monte, jejuar, estar se consagrando a Deus para os desafios tremendos, colossais que ele enfrentava. E aí temos em Moisés um líder consagrado, um tremendo exemplo para nós também. Sim, exatamente. Eu diria até que nessa introdução o pastor falou exatamente aquilo até que eu iria ler aqui, né? De que Deus conversava com Moisés de uma maneira especial, né, diferenciada. Ele até fala, com ele falo boca a boca de maneira clara, não por palavras obscuras. Ele vê a semelhança do Senhor. E aí em Deuteronômio 34 vai dizer que nunca houve alguém como Moisés, com o qual o Senhor falara face a face. A maneira deles se comunicarem era realmente muito íntima. E se você vai ver, boa parte das conversas que Moisés tem, uma boa porcentagem, é diretamente com Deus mesmo. Deus verdade. Falando, ele respondendo, ou o contrário, né? São conversas, é bem interessante, eu acho que eu não sei se tem algum outro personagem na Bíblia que tem tanta fala registrada com Deus como Moisés teve. Um diálogo, porque, como diz o livro Felicidade Plena, a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo, e a gente vê de fato um relacionamento muito de amigo mesmo, assim, entre Deus e Moisés. Deus falando, farei isso, mas Senhor, se o Senhor fizer isso, o que vão pensar de ti? E Deus se arrepende do que faria. Tem assim uma troca, assim, né? É algo nesse muito aspecto, realmente Moisés mesmo. É um dos meus personagens favoritos, da maneira como ele falava com Deus, né? Agora, a maneira de Deus se comunicar com o homem pode ser circunstancial. Então, por exemplo, por que Deus falava audivelmente diretamente com Moisés aqui? Eu creio que tem duas razões. Uma é de acordo com a necessidade do momento. Primeiro, não havia Bíblia nessa época.
Sim. Então a comunicação ali era através da história oral até ali, mas Deus também se comunicando com o homem. Inclusive a Bíblia naquele momento estava sendo preparada para nós, né? As conversas de Deus com Moisés agora são Bíblia para a gente. Então Deus vai se manifestar falando com a pessoa dessa maneira em momentos específicos. Duas coisas então, momentos específicos e que Deus sabe que são os momentos, e segundo, quando a pessoa tem que estar muito consagrada a Deus. É verdade. Então, Deus não vai simplesmente, eu preciso conversar com alguém, vou escolher alguém aleatório. Ou tampouco é assim, Deus olha, essa pessoa está bem consagrada, eu vou falar com ela audivelmente. Porque muitas pessoas acabam entrando por esse pensamento talvez um pouco espiritualista de que Deus tem que falar diretamente comigo, assim como falou com Moisés. Eu tenho que ouvir ele falando as palavras, sendo que a palavra está aqui. Exatamente. Deus... As pessoas, elas ficam em busca de experiências que, querendo ou não, abrem uma porta para o diabo também seduzi-las do engano. O que nós devemos entender, isso então? É muito, muito sério isso. A maneira como Deus falou com Moisés, ela não é vista nem ao longo da Bíblia, ela é tão vista assim. Então, nem todas as pessoas da Bíblia tiveram essa experiência. Nem todas. Alguns, Deus falou uma vez, outros, Deus não falou nenhuma vez, eles só fizeram cumprir o seu propósito, e todos eles estavam fazendo a vontade de Deus, estavam na linha da vontade de Deus. Então, o fato de que Deus não fale conosco, talvez do mesmo jeito que falou com Moisés, é por causa dessas duas coisas. Um pode ser a minha consagração, mas outro é porque Deus vai usar os seus próprios métodos para se comunicar. E hoje nós já temos. Agora, a nossa parte nunca mudou. A parte de Moisés era levar a Deus as preocupações, levar a Deus as ansiedades e levar a Deus a necessidade de cuidado do povo. E hoje a nossa oração não deve mudar. Exatamente. As respostas vão vir de maneira diferente, mas isso não muda em nada a maneira como nós falamos Deus é o com mesmo. Deus. Exatamente. Essa é a verdade. A maneira como Deus respondeu a Moisés, a maneira como Deus interviu, é a mesma maneira como ele responde, intervém. Agora a forma, né? A formalidade. Onde está a resposta? Exato. Então, às vezes Deus vai nos mostrar a resposta na palavra, às vezes vai permitir que alguém nos mostre. Uma providência. Exato, uma providência. São várias as maneiras pelas quais Deus fala conosco, mas a nossa parte é levar as nossas preocupações a Ele, tendo fé de que Ele vai responder tudo que nós levarmos. E tudo aquilo que Deus falou para Moisés está aqui hoje para nós para responder muitas das nossas perguntas. Então, quantos de nós não gostaríamos de ver como é Deus? Aí Deus falou, olha, eu sou assim, assim, misericordioso, bondoso, é isso aqui que você precisa ver. Exatamente, o meu caráter, veja o meu caráter. Então, na história de Moisés, nós já temos muitas resoluções a dúvidas, e fora todo o resto dos 66 livros da Bíblia, que são a palavra de Deus para nós. Só que tem uma questão. Uma pessoa, como nós já vimos anteriormente, que pega a palavra simplesmente por pegar, deixa eu ver o que eu descubro aqui. Provavelmente ela vai achar alguma coisa, ou não vai achar nada. Quando nós viemos a palavra com o propósito e levamos a Deus a nossa necessidade, Deus vai nos falar mais claramente através da palavra. É como se o intérprete estivesse junto. Sim. Essa que vai ser a diferença. E por isso é necessário orar antes de estudar a Bíblia todas as vezes, né? É verdade. E a gente vê na vida de Moisés que através dessa comunhão, a vida dele vai se tornando cada vez mais semelhante ao caráter de Deus, no sentido de que o relacionamento, através da oração, Deus vai fazendo uma obra também no coração de Moisés. E a lição traz aqui 2 exemplos de Arão e Miriam, em que Miriam estava com lepra e Moisés ora para que ela fosse curada, por mais que fosse ali uma insurreição, eles estavam se voltando contra o próprio Moisés, a respeito da liderança, a respeito de quem tomaria a frente e tudo mais, a respeito do papel profético. Mas Moisés não leva para o pessoal, ele intercede por ela para que ela fosse curada. A mesma coisa em relação a Arão também, para que ele fosse perdoado daquele pecado de ter conduzido o povo a uma apostasia ali no pé do Monte Sinai. Então a gente vê que a oração, ela é um instrumento usado por Deus para nos tornar semelhantes a Ele, para amarmos como Ele ama, para perdoarmos como Ele perdoa. E nós vemos orações tão intensas de Moisés, né? Eu acredito que se a gente não tiver mais nenhum comentário, dá até para avançar aqui para a lição de quinta, a respeito do tipo de intercessão de Moisés pela própria nação, a ponto de ele falar assim, Senhor, se for para destruir este povo, risca o meu nome do livro da vida. Olha só a intensidade do amor de Moisés pelo povo. Não é que Deus não tinha este mesmo amor. Com certeza o amor de Deus pelo povo era superior
é superior a qualquer outro amor que poderia ser manifesto. Mas através dessa intercessão e dessa oração, era Deus trabalhando no coração também do líder Moisés, para que ele amasse o povo assim como ele amava. E nós vemos o papel da intercessão, o papel da oração, daquela oração intercessória que a gente chama, oração intercessora, o quão significativo e importante é. Então vamos falar aí na lição de quinta a respeito destes tópicos. É interessante o que o pastor acabou de falar, introduziu, e até o que eu iria dizer, de que Deus e Moisés eles se tornaram íntimos realmente. Moisés ele compartilhava realmente o caráter de Deus, e era tanto assim que quando ele pediu para... que o Moisés ousou pedir, Senhor, deixa eu ver a sua glória, como nós acabamos de falar. Né? Exato. Deixa eu ver, e Deus respondeu, olha, a minha glória é isso aqui, mostrou compaixão, bondade e longanimidade. Então, Moisés viu, a glória de Deus é a misericórdia. Será que Moisés assimilou isso? Moisés estava tão afinado com Deus que Deus confiava coisas a ele que ele não confiaria a nenhuma outra pessoa. Vamos ver aqui rapidinho, no próprio caso aqui que a lição nos traz, Êxodo 32. O povo pecou contra Deus ali pouco tempo depois de receber a aliança. E aí, olhem só o jeito que Deus fala. Eu não creio que Deus falaria assim com mais ninguém, a não ser com Jesus. Sim. Olha só isso aqui. Êxodo 32. Êxodo 32, verso 9. Verso 9. E o Senhor disse a Moisés, tenho visto esse povo, e eis que é um povo obstinado. Por isso, agora deixa-me só para que minha ira se acenda contra eles, e para que eu os consuma e farei de ti uma grande nação. Uma pergunta. Desde quando Deus precisa de autorização para fazer as coisas? Então deixa. Certamente Deus não estava falando isso só porque realmente ele iria deixar. Mas a maneira como está colocado é muito interessante. Deus confiou a um ser humano uma obra que pertence a ele. O resultado, ou seja, Moisés, e aí? Eu devo destruir esse povo ou não? E aí qual foi o caráter de Deus que Moisés conhecia? Deus era misericordioso, longânimo, bondoso, compassivo. E Moisés agiu exatamente segundo o caráter de Deus. Deus não queria realmente destruir o povo. Como é que Deus poderia dizer que queria destruir o povo e logo depois dizer que eu sou longânimo, misericordioso, bondoso? Então, exato. Deus simplesmente nos permitiu ter um vislumbre de que há homens que têm o mesmo sentimento que ele. Então, quando nós olhamos para isso, eu pergunto, imagina que Deus tivesse feito essa proposta para alguém um pouco menos parecido com ele. Senhor, destrói agora e faz de mim essa nação. Senhor, realmente a gente tentou, né, mas... Não deu certo, né? Mas não deu certo. Mas o Senhor é poderoso para levantar outro povo, eu confio no Senhor, poderia fazer qualquer coisa. Mas ele fez exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, Moisés, ele era um intercessor praticante. Nós vemos isso através de toda a história aqui dele com o povo de Israel. Rebeldes o tempo inteiro, ele intercedendo o tempo inteiro, Deus respondeu todas as vezes que ele intercedeu. Isso, e a gente vê nesse texto que a preocupação de Moisés era o caráter de Deus, era a reputação de Deus, era a manifestação do caráter de Deus para todo mundo, não era nem em si em relação ao próprio povo e nem em si a sua própria salvação. Era em relação ao Senhor. Se fizeres isso, o que vão pensar de ti? Que trouxe esse povo aqui para o deserto para matá-lo? Não. A preocupação dele era o caráter de Deus. Então, a comunhão de Moisés com Deus era tão íntima que ele não pensava mais nele mesmo. O pensamento era a glória de Deus, era o caráter de Deus. Isso fez com que Moisés refletisse, então, o caráter de Deus. E esse é um ponto muito, muito importante. A comunhão com Deus, através da oração, deste relacionamento diário, fará com que reflitamos o caráter de Deus, que a nossa preocupação seja Deus, o seu caráter, a sua verdade, o evangelho sendo triunfante, e não nós mesmos. Nós devemos nos perder em Deus. Neste sentido, eu quero colocar nos perder no sentido da amplitude, da grandiosidade, da imensidão do seu amor, da sua misericórdia. Devemos estar imersos nesse oceano de amor que Deus tem por nós, a ponto de chegarmos a orar assim como Moisés, ele orou. Vamos trabalhar aqui, por fim, o que a lição fala, alguns tópicos, 4 tópicos a respeito de Moisés. Ele possui um amor profundo por Deus e uma visão clara do seu caráter. Nós temos aqui também que, em meio aos altos e baixos da longa jornada rumo à
terra prometida, mostrou-se tanto corajoso quanto fiel ao se apegar a Deus, mesmo em lutas, confiou no poder, presença e direção divinos em sua vida particular. O profeta lembrou a Deus sua aliança, é o texto de Êxodo 32:13, reivindicou suas promessas em favor do seu povo e relembrou a condução divina no passado. Além disso, quarto ponto, aceitou as respostas de Deus às suas orações, fosse o sim ou não. Nós sabemos que pelo pecado de ele ter ferido a rocha, Moisés até insistiu. Senhor, deixa eu entrar. Moisés, basta. Foi o único pedido que nós temos registrado que Moisés fez por ele mesmo ali, né? Desde que ele tirou o povo do Egito, o único pedido que ele fez por ele mesmo foi esse, não foi respondido. E não foi aceito. E tudo bem, sim, se é esse o seu desígnio. Mas o plano de Deus era muito maior. Então, por mais que Moisés tivesse ali naquele contexto recebido um não, ele entra em Canaã Celestial. E no ministério de Cristo ele pisa na terra prometida, no Monte da Transfiguração. Então, quer seja um sim ou não, Moisés aceitava essas respostas. Estar em um relacionamento íntimo com Deus não significa receber sempre o que queremos, mas devemos perseverar em oração para que Deus responda no tempo dele, da forma que ele julga melhor para nós, porque Deus ele conhece o fim desde o princípio. Tem algum comentário da lição de quinta? Creio que... Moço, eu gostaria que você lesse, porque eu já falei agora recentemente um pouquinho demasiadamente, mas lê pra gente esse texto do Caminho a Cristo, do Felicidade Plena, para vocês verem o quão rico e maravilhoso é este material. Lê para nós este texto que é citado aqui nas páginas 63 e 64, desde a parte ali, ó, que o nosso coração, até o final, que é um texto riquíssimo, belíssimo para a nossa meditação final agora. Que o nosso coração se abra e se eleve, para que Deus possa nos propiciar um vislumbre da atmosfera celestial. Devemos nos manter tão perto de Deus que em cada provação inesperada, nossos pensamentos se voltem para Ele tão naturalmente quanto a flor se volta para o sol. Leve suas necessidades, alegrias, tristezas, preocupações e temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo, nem deixá-lo cansado. Aquele que conta os fios de cabelo de sua cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos. Amém. Seu coração, repleto de amor, se enternece com nossas tristezas e expressões de pesar. Entregue a Ele todas as coisas que perturbam a sua mente. Nada é grande demais para Ele suportar, pois é Ele quem mantém os mundos e governa o universo. Nada daquilo que por alguma forma diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que Ele perceba. Não há um só capítulo de nossa existência que seja escuro demais para Ele ler, nem dificuldade alguma tão complicada para Ele resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos, ansiedade alguma que lhe perturbe a alma, nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios, sem que seja observada pelo Pai Celestial, ou que lhe desperte imediato interesse. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e plenas que é como se não houvesse nenhuma outra pessoa por quem tivesse dado o seu Filho amado. Amém, louvado seja Deus. Amém. Eu acredito que com essas palavras inspiradas, nós não precisamos nem falar, não precisamos falar mais nada. Eu espero que esta lição tenha sido uma bênção na nossa vida, como foi na minha, na do Moses também. Todos os comentários que aqui fizemos têm aprofundado e te levado, né, a tomar esta decisão de aprofundar o relacionamento com Deus através de uma vida constante, através de uma vida disciplinada de oração, para que você possa então ser transformado por Deus, ser moldado por Deus, para que você possa refletir o seu caráter e cumprir a missão que Deus tem dado em suas mãos. Vamos finalizar com uma oração, vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor, pelo dom da vida, por mais esta lição que estudamos, que foi uma grande bênção, que diariamente perseveremos em oração, para que o Senhor molde o nosso coração, que nos mantenhamos conectados a Ti e recebendo de Ti diariamente o Espírito Santo para vivermos a Tua verdade e compartilharmos esta mesma verdade preciosa com as pessoas ao nosso redor. Amém. Que todos estes exemplos estudados de Daniel, de Enoque, de Moisés, sejam sempre exemplos inspiradores para nós, principalmente a vida do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. A sua vida de comunhão, de intimidade
que possamos refletir esta mesma comunhão e intimidade também. Amém. Abençoe a todos aqueles que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, que as tuas bênçãos estejam sobre eles. Entregamos todos os pedidos que são feitos em tuas mãos, para que o Senhor os atenda de conformidade com a tua vontade, no teu tempo, de acordo com o teu querer. Graças te damos por tudo que tu és e tens feito. É o que pedimos e oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima semana, que estaremos estudando a lição de número 7 aqui no Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. IAG, juntos avançaremos.